Um neurologista publicou recentemente um alerta médico sério que passou completamente despercebido pela grande maioria das pessoas. Ele explicou detalhadamente que caminhar do jeito que você faz hoje, com a postura que você adota na sua rotina, pode causar fraqueza severa nas pernas depois dos 60 anos. O que ele não disse, e que a urologia preventiva tem a obrigação de te alertar agora mesmo, é que esse exato padrão de movimento diário está esmagando silenciosamente o centro de energia primário do seu corpo. Te disseram a vida inteira que acordar 3 ou 4 vezes na madrugada para urinar, sentir um cansaço físico inexplicável à tarde e perder a firmeza na hora da intimidade é o preço normal de envelhecer. Mentiram para você. O seu corpo não está falhando e te deixando na mão simplesmente porque você acumulou anos de vida. O seu corpo está falhando porque o seu motor está rodando no limite, com as mangueiras principais estranguladas, o filtro completamente entupido e o óleo sujo circulando por todo o sistema. Eu sou a doutora Tatiana Weileman, urologista com 15 anos de prática clínica intensiva, e hoje eu vou revelar o mecanismo oculto que está enferrujando o seu corpo masculino por dentro. Vou te ensinar a mecânica exata para religar esse sistema de forma biológica, inteligente e natural. Antes de eu abrir o capô desse motor para te mostrar o que realmente está travando as suas engrenagens, comenta aqui embaixo de qual cidade do Brasil você está assistindo e se inscreva no canal para retomar o controle absoluto da sua saúde masculina. Imagine o seu corpo como um carro clássico de altíssimo padrão, um motor potente que rodou perfeitamente e sem engasgos por décadas. O seu coração atua como a bomba de combustível principal. Os seus vasos sanguíneos são a complexa rede de mangueiras responsável por levar a energia de alta octanagem para cada engrenagem funcionar. O colapso desse sistema começa quando olhamos para a base estrutural desse chassi, especificamente a sua região pélvica. Quando você caminha ou senta projetando o peso de forma errada, tensionando a base da coluna e encurtando os músculos do quadril ao longo dos anos, você cria um torno invisível de altíssima pressão. Esse torno mecânico aperta as principais vias de oxigênio e sangue que descem para as suas pernas, e principalmente para a sua região íntima. Para homens acima de 50 anos, e com impacto ainda mais agressivo para homens acima de 60 anos, esse estrangulamento mecânico contínuo reduz drasticamente a pressão hidráulica na região onde ela é absolutamente mais vital. A saúde sexual masculina não é um evento mágico isolado que acontece pelo simples desejo mental. Ela é o resultado físico e direto da pressão hidráulica extrema que esse motor consegue enviar e sustentar dentro de cilindros específicos. Quando a pressão geral cai porque as mangueiras estão esmagadas, a ereção fraca se torna o primeiríssimo sinal de alerta piscando vermelho no painel do seu carro. A disfunção erétil quase nunca é uma doença isolada que surgiu do nada. Ela é um sintoma puramente mecânico, avisando que as mangueiras de combustível do seu motor perderam a flexibilidade natural e estão sendo esmagadas pelo seu próprio peso corporal e pela falta crônica de circulação limpa. O estrago mecânico não para na base do chassi. O que acontece com o filtro central desse motor quando a pressão cai e o fluxo fica estrangulado? Esse filtro é a sua próstata. Quando o sangue limpo não consegue circular com força e velocidade pela bacia pélvica, os resíduos metabólicos do seu próprio corpo começam a se acumular rapidamente no local. Funciona exatamente como um óleo sujo e viscoso que nunca é trocado na oficina e começa a formar uma borra espessa e destrutiva nas paredes do filtro. A próstata reage a essa toxicidade da única forma que pode, ela inflama, incha e começa a apertar fisicamente o canal da urina, que passa bem no meio dela. Você sente a necessidade urgente de ir ao banheiro, chega na frente do vaso sanitário, tenta esvaziar o tanque, mas o fluxo sai fraco, sem pressão alguma. Fica gotejando e exigindo esforço abdominal. 2 horas depois de deitar, a pressão residual no sistema obriga você a levantar da cama de novo, arrastando os pés no escuro. Esse ciclo mecânico quebrado destrói completamente o seu sono profundo. O sono profundo, a fase REM, é o exato e único momento em que o seu cérebro envia o sinal elétrico para a fábrica central do corpo, produzir testosterona naturalmente. Sem um bloco de sono contínuo e reparador, a fábrica detecta estado de emergência e fecha as portas imediatamente. Você acorda na manhã seguinte exausto, com a mente nublada, o corpo pesado e os níveis hormonais arrastando no chão. O hormônio do estresse, o cortisol, toma conta da corrente sanguínea e age como um ácido corrosivo dentro do seu motor, corroendo a sua vitalidade hora após hora. Tentar resolver essa falha mecânica massiva apenas engolindo um comprimido azul
para forçar a barra no final de semana é um erro primário. Fazer isso é o equivalente exato a jogar um aditivo químico altamente explosivo dentro de um motor antigo que está com as mangueiras ressecadas, entupidas e o filtro completamente bloqueado. Pode até dar um tranco momentâneo e forçar o motor a girar por 30 minutos, mas a pressão extrema contra paredes rígidas vai estourar as válvulas e sobrecarregar a bomba de combustível muito em breve. A saúde masculina 60+ exige inteligência mecânica e respeito à biologia do corpo, não remendos químicos temporários que ignoram a raiz do problema. Precisamos limpar esse sistema de dentro para fora, restaurando a mecânica do corpo passo a passo. A manutenção definitiva desse motor começa obrigatoriamente restaurando a elasticidade total das mangueiras de combustível. O revestimento interno dos seus vasos sanguíneos, chamado de endotélio, é formado por células milimétricas que precisam de um sinalizador químico constante para conseguir relaxar e dilatar o tubo. Com o passar do tempo, o estresse oxidativo e o desgaste diário, o seu corpo simplesmente perde a capacidade de fabricar a quantidade necessária desse sinalizador vital. A engenharia biológica natural oferece a ferramenta exata para esse conserto estrutural. A ciência isolou um aminoácido específico chamado L-citrulina, que atua dentro do corpo humano como a chave de ignição perfeita para forçar a produção de óxido nítrico no sangue de forma limpa e contínua. O óxido nítrico atua no seu corpo como um desengripante industrial de alta performance. Ele penetra nas paredes rígidas, calcificadas e enrijecidas das veias, dissolvendo a tensão e devolvendo a flexibilidade e a expansão que elas tinham 30 anos atrás. O tubo relaxa, o calibre aumenta e o sangue volta a fluir com força total e sem obstáculos para a região pélvica profunda, resolvendo na raiz a questão da deficiência de pressão hidráulica. A L-citrulina sozinha faz um trabalho excelente de desobstrução, funcionando como o combustível premium purificado que limpa os dutos principais. A pressão volta a subir, mas o serviço mecânico não está completo, porque você ainda precisa limpar o filtro central que continua inchado e dolorido. O sangue novo e oxigenado que agora corre livremente precisa carregar compostos específicos de reparo até a glândula prostática. É no exato momento da passagem desse sangue renovado que o extrato concentrado de Pigeon africanum entra em ação varrendo a corrente sanguínea. Esse composto botânico denso não atua mascarando a dor ou enganando o cérebro. Ele age como um mecânico especializado que vai direto na inflamação crônica do tecido prostático. O Pigeon africanum neutraliza os agentes inflamatórios locais, desinchando a glândula camada por camada e liberando mecanicamente o aperto que estava sufocando o canal da uretra. O tubo da urina volta a ter o seu diâmetro original. A consequência imediata é que o fluxo de água volta a ser forte, espesso e contínuo. Você esvazia o tanque de uma vez só, até a última gota, sem esforço e sem retenção. O seu corpo finalmente entende que o sinal de alerta foi desligado e consegue dormir a noite inteira de forma pesada, reativando instantaneamente a linha de montagem hormonal que estava parada. Com as mangueiras principais totalmente limpas, flexíveis e o filtro prostático desobstruído, o motor agora está preparado para receber carga. Ele precisa de uma faísca forte e constante nas velas de ignição para voltar a entregar a potência máxima que você tinha na juventude. O sangue circulando livremente e em abundância agora carrega um terceiro elemento vital. A maca peruana negra pura, enviada direto para os centros glandulares. A maca não é um estimulante artificial barato que acelera o seu batimento cardíaco e te deixa trêmulo. Ela atua diretamente no eixo central de comando do cérebro, a hipófise, exigindo de forma biológica que o seu corpo aprenda novamente como aumentar testosterona naturalmente, utilizando os próprios recursos internos que estavam adormecidos pela inflamação e pelo estresse. Essa cadeia de reações precisas é o que realmente restaura a qualidade de vida masculina em sua totalidade. É um processo puramente lógico e sequencial. O desengripante natural abre o caminho e restaura a pressão, o anti-inflamatório botânico limpa o filtro e tira a dor, e o ativador glandular devolve a força de tração pesada do motor. Você vai perceber a diferença real na disposição inesgotável ao acordar, na força de explosão das pernas ao levantar de uma cadeira e principalmente no retorno absoluto da firmeza, do vigor e do controle total sobre a sua vida íntima. A saúde do homem 60+ não aceita mais negligência com a manutenção preventiva, especialmente quando falamos de alimentação saudável para homens e exercícios para homens acima de 60, que são os hábitos que evitam que o óleo suje novamente.
Muitos pacientes sentam na minha frente no consultório e me perguntam frustrados como ingerir toda essa cadeia de nutrientes complexos sem gastar uma pequena fortuna comprando dezenas de potes isolados que lotam o armário e confundem a rotina. A boa notícia é que a tecnologia de extração avançou de forma muito inteligente nos últimos anos. Existe uma composição natural específica que une exatamente essa tríade exata de vasodilatadores, protetores prostáticos e ativadores hormonais nas doses clínicas exatas exigidas para o metabolismo do homem maduro. Eu deixei um link seguro na descrição deste vídeo para você conhecer esse atalho biológico depois, mas não saia agora de forma alguma, porque o próximo erro silencioso que vou te mostrar nas engrenagens do seu corpo destrói o que restou da sua testosterona em questão de dias. O erro brutal que seca o seu tanque de testosterona e oxida as suas peças mecânicas de dentro para fora tem um nome direto e implacável: a conversão desenfreada de hormônios dentro do seu próprio chassi. Quando você acumula aquela camada de gordura teimosa na linha de cintura, instalada bem em cima do painel de controle do seu abdômen, você não está simplesmente carregando um peso morto inofensivo que atrapalha fechar o botão da calça. Você acabou de construir uma fábrica clandestina e altamente poluente dentro do seu carro. Essa fábrica parasita rouba o seu combustível principal de altíssima octanagem, a sua testosterona pura, e inicia um processo químico corrosivo chamado de aromatização. A biologia por trás disso é o equivalente exato a pegar gasolina de aviação impecável, que deveria gerar explosão, força e torque nos cilindros, e transformar tudo em água suja que afoga a ignição do motor. A gordura abdominal profunda age como uma esponja tóxica que suga a sua testosterona e a converte implacavelmente em estrogênio, o hormônio predominante feminino. Quando o nível de estrogênio sobe e o painel central do cérebro acusa a falta de testosterona, o sistema entra em pane elétrica imediata. A bomba principal perde a sua força primária de bombeamento. O seu corpo físico começa a perder densidade muscular, que é o aço de sustentação do chassi. E a ereção fraca deixa de ser um evento esporádico de fim de noite para se tornar a regra diária humilhante. Para os homens acima de 50 anos, essa mudança química estrutural é absurdamente rápida. Para os homens acima de 60 anos, ela é devastadora, corrosiva e silenciosa. O eixo central de transmissão do seu motor perde todo o torque. Você pisa fundo no acelerador, exige a potência máxima na hora da intimidade, exige o vigor físico bruto para levantar do chão ou carregar um peso, e o motor simplesmente tosse, engasga e morre. A urologia preventiva moderna foca exatamente na demolição dessa fábrica clandestina. A resposta mecânica inteligente não está em injetar óleo sintético e artificial no cárter através de reposições agressivas que encolhem as glândulas originais do seu carro. A resposta lógica é cortar a energia dessa usina de estrogênio e blindar o que resta da sua testosterona naturalmente, fechando os vazamentos do sistema. Para realizar essa blindagem estrutural profunda, o motor exige um mineral específico atuando como um escudo térmico de altíssima resistência nas válvulas de conversão. O zinco puro, sem a quantidade clínica exata de zinco correndo solto no óleo do seu motor, a enzima maldita que transforma a sua força masculina em estrogênio trabalha livremente, sem freios e sem fiscalização. O zinco bloqueia de forma totalmente mecânica e física a engrenagem central dessa enzima. Ele fecha as portas de aço da fábrica clandestina de gordura abdominal. No exato instante em que o zinco desativa essa conversão tóxica, o tanque principal volta a encher progressivamente de testosterona livre, crua e potente. A circulação desimpedida desse combustível original religa a agressividade saudável, o foco mental cortante, a disposição matinal e a rigidez estrutural dos seus músculos. O vazamento é estancado na raiz. O zinco blinda o tanque e impede o roubo de combustível, contudo a parte elétrica do seu carro, o alternador vital que recarrega a bateria central todos os dias, depende de uma segunda intervenção com um mineral isolado de alta condução, o magnésio. Sem o magnésio, as faíscas que disparam os comandos elétricos dos cabos nervosos da sua espinha até a base da região pélvica ficam cada vez mais fracas, lentas e intermitentes. Imagine o cenário mecânico onde você tem o desejo acionado na chave, o tanque está cheio e blindado pelo zinco, as mangueiras principais estão lavadas e dilatadas pela L-citrulina, o filtro prostático está completamente desinchado pelo Pigeon africanum, mas a ignição elétrica final falha miseravelmente porque a bateria está descarregada. O magnésio atua como o fluido condutor perfeito dessa bateria celular.
Ele entra no sistema nervoso central e apaga os pequenos incêndios elétricos causados pelo estresse crônico diário, o grande vilão que derrete a capa dos seus cabos de ignição. O excesso de cortisol, o hormônio do estresse, age como um ácido de bateria vazando por todo o chicote elétrico. O magnésio neutraliza esse ácido instantaneamente e garante que o sinal elétrico de alta voltagem saia do cérebro e chegue na válvula pélvica com força total de uma só vez, abrindo violentamente as comportas de pressão sanguínea no momento exato em que a sua mente exige. A saúde sexual masculina inabalável é o resultado matemático dessa manutenção cruzada, sequencial e inteligente. Entenda definitivamente que a alimentação saudável para homens não significa passar fome comendo folhas sem gosto. Significa fornecer a matéria-prima densa, limpa e funcional para esse motor de alta performance não fundir em alta rotação. Os exercícios para homens acima de 60 nunca foram projetados para transformar você em um fisiculturista ou em um maratonista exausto. O movimento físico diário, a caminhada com a postura torácica aberta e o quadril alinhado, as contrações musculares isoladas, são as acelerações necessárias para forçar o sangue a lavar as mangueiras dilatadas e manter o cárter perfeitamente lubrificado, expulsando toda a ferrugem metabólica pelos escapamentos naturais do seu corpo. A disfunção erétil recua e desaparece quando o cérebro recebe o relatório completo de que o ambiente interno mecânico voltou a operar em altíssima performance estrutural. O vigor físico incansável, a vontade dominadora de agir, a dominância absoluta sobre a própria rotina de vida, tudo isso retorna ao estado de fábrica simplesmente porque a biologia primária da máquina foi respeitada e restaurada. A qualidade de vida masculina genuína é a física pura aplicada à mecânica fluida do seu organismo orgânico. Se você garante a pressão hidráulica abrindo as vias, limpa as borras do filtro prostático, blinda o tanque contra o roubo estrogênico e fortalece os cabos de ignição elétrica, o motor inteiro responde com a mesma fúria implacável e potência imediata de quando ele saiu zerado da concessionária 30 anos atrás. Não existe prazo de validade ou idade limite para a engrenagem humana funcionar com máxima eficiência se a manutenção aplicada for cirúrgica, constante e biologicamente inteligente. O mapa completo do sistema mecânico foi totalmente aberto, e as peças defeituosas estão todas sobre a bancada iluminada. A saúde do homem 60 mais inquebrável é construída unicamente em cima das decisões rápidas que cortam e isolam a raiz do problema mecânico. A maioria esmagadora vai continuar na inércia, ignorando covardemente a luz vermelha de superaquecimento piscando no painel. Vão continuar engolindo aditivos químicos pesados e arriscados que forçam as válvulas do coração a bater no limite extremo para conseguir raspar 30 míseros minutos de sobrevida artificial em um motor que está prestes a fundir e travar de vez. A informação técnica completa sobre como desengripar e consertar as suas próprias engrenagens vitais você já tem nas mãos. Você compreende de forma técnica, clara e cristalina o motivo pelo qual o seu corpo físico estava falhando e te humilhando dia após dia. Sabe agora que a solução definitiva é inteiramente biológica, baseada em compostos exatos testados clinicamente e está totalmente ao seu alcance prático de implementação. Recuperar o controle total do volante da sua vitalidade real e do seu vigor bruto original é uma escolha racional e inadiável que você faz exatamente hoje, antes que o desgaste por atrito das peças internas se torne permanente, catastrófico e irreversível. O link direto, seguro e verificado para acessar a formulação natural completa, a tecnologia exata que concentra todos esses elementos isolados de limpeza vascular profunda, desinflamação do filtro prostático e ignição elétrica hormonal na mesma dosagem clínica perfeitamente calculada, está posicionado de forma muito clara na descrição principal deste vídeo e devidamente fixado no primeiro comentário logo abaixo. A decisão incontestável de assumir o comando da máquina e voltar a ser você mesmo em potência máxima começa agora.